Olá, vamos falar de um filósofo agora muito especial. Na sequência dos pensadores, nós temos tratado de pensadores antigos e pensadores modernos. Nos antigos falamos de Platão. Antes de Platão, tínhamos falado sobre a questão da democracia na Grécia Antiga. Falamos de Platão, focamos nossa atenção na República de Platão. Depois focamos nossa atenção tanto na Ética Nicômaco, de Aristóteles, quanto no livro A Política, também de Aristóteles. Depois fomos para Maquiavel. Nós estamos discutindo as grandes obras do pensamento político. Tratamos O Príncipe, uma obra de 1513, fascinante. Maquiavel mistura história, conselhos, observação sobre a realidade humana. Depois vimos a grande obra de Thomas Hobbes, um divisor de águas. Thomas Hobbes pega o seu fisicalismo, essa sua compreensão que ele tem do ser humano. Ele trata sobre a fundamentação de um Estado moderno, a fundação e a fundamentação de um Estado moderno. E ele também trabalha se a monarquia deveria ser fundada num direito divino, já na última parte do livro, e a reflexão de obra de Thomas Hobbes é extensa e profunda. É também um divisor de água, um marco. Não tem como pensar política sem passar pelo Leviatã. Depois nós vimos John Locke, um segundo contratualista. John Locke que vai falar do trabalho, John Locke que vai falar da propriedade, John Locke que vai falar da liberdade, John Locke que vai tentar colocar um dique para impedir o avanço do Estado na vida do indivíduo. Esses contratualistas são fundamentais. Eles vão conceber o Estado moderno como nós vamos conhecê-lo. Finalmente, vamos tratar de um terceiro contratualista. Também importante, também incontornável. Esse filósofo ajudou o desenvolvimento de muitas áreas. Por exemplo, é provável que você lá no ensino médio tenha estudado um livro de José de Alencar chamado O Guarani. E você tenha lido sobre um personagem chamado Peri. E você tenha lido as descrições não só do porte físico do Peri, mas de suas vivências, de suas experiências, de suas falas. Peri é um selvagem que fala poeticamente sobre a natureza. Peri é um selvagem que percebe a natureza com olhos assim poéticos. E Peri é um modelo na obra O Guarani de José de Alencar. Pois José de Alencar, ao escrever sobre o Guarani, ele trata da ideia do bom selvagem. Uma ideia que veio desse filósofo que nós vamos falar agora. Esse filósofo também influenciou do ponto de vista da moral. Nós vamos falar posteriormente sobre Immanuel Kant. Vamos tratar sobre a obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Mas o filósofo que nós vamos tratar agora acabou motivando, acabou despertando Kant para pensar essas questões morais. Então ele funcionou como aquele que vai acordar Kant para uma perspectiva deontológica, uma perspectiva do dever. Pois bem, nós vamos falar do filósofo suíço chamado Jean-Jacques Rousseau, que bem jovem vai para a França para ensinar música, mas acontece que depois entra pelo caminho da filosofia. Eu tenho uma obra aqui que eu gostaria de aconselhar você. A minha está bem gasta, mas é fundamental. História da Filosofia Moderna, da Revolução Científica a Hegel. Sofia Vanni Rovig, edições do Loyola. Esse livro é um manual interessante porque trata do pensamento moderno de forma sistemática, de forma objetiva, clara, com informações preciosas. Eu aconselho a você ter sempre um bom manual de história da filosofia para acompanhar suas leituras. As leituras que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, elas não são leituras para a gente desenvolver em uma semana. Nós vamos tratar dessas leituras num período maior. Essas leituras vão nos acompanhar por toda a vida. Na verdade, quando nós começarmos a progredir na leitura desses clássicos, vamos perceber que essas são obras não só para a nossa vida, mas elas são obras para a gente deixar de herança
porque são obras que, assim como influenciaram dezenas de gerações anteriores a nós, vão continuar influenciando. Pois bem, Rousseau nasce em 1712 e ele vem a falecer em 1778. Agora, veja que observação interessante a Sofia Vanni Hovig, a autora desse manual, diz sobre Rousseau. E nós vamos usar esse episódio para apresentar a você o pensamento de Rousseau e a sua obra, O Contrato Social. Em 1749, na Academia de Dijon, havia sido proposto um tema para uma discussão, como um concurso. O tema é: se o progresso das ciências e das artes teria contribuído para a melhoria dos costumes. Muito bem. O desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da cultura, contribuiu para o progresso moral da humanidade? Os pensadores, então, louvavam a cultura, dizendo que sim, na medida em que o homem tem mais cultura, o ser humano tem mais moralidade. Acontece que Rousseau dá uma resposta inesperada. Rousseau diz não. O desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento da ciência não significou o desenvolvimento da moralidade. E para a gente entender isso, a gente vai ter que recorrer a algumas questões. Rousseau diz isso em uma obra sua chamada Discurso sobre as Ciências e as Artes, publicado por ele em 1750. Agora, qual é o olhar de Rousseau sobre esse tema que ele responde para essa academia de Dijon e que vai acabar influenciando todo o seu pensamento? Há um pequeno livro de Rousseau chamado Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, um livro pequeno, uma obra pequena, mas extremamente interessante, em que Rousseau vai dizer o seguinte: olha só, Rousseau diz que os homens vivem em paz. Esse é o pensamento de Rousseau. Já no seu livro, no seu Discurso sobre as Artes, ele diz: os homens vivem em paz, num estado pré-estatal. Aquela ideia do estado de natureza de Thomas Hobbes, você lembra? Só que no estado de natureza de Thomas Hobbes, o que nós vemos é o homem em conflito constante com os outros seres humanos. O homem em guerra com os outros seres humanos. A guerra acontece por causa da desconfiança, a guerra acontece por causa da competição, a guerra acontece por causa da busca da glória. Rousseau vai dizer que não. O homem no estado de natureza vive muito bem. Não tem contas a pagar, não tem dificuldade, não tem a dificuldade do transporte. Não existe sociedade como nós pensamos. O homem está na vida natural, entregue apenas a alimentar-se, gozar a vida, relacionar-se com as outras pessoas. As crianças que nascem se educam por si mesmo. Então, não existindo as amarras da sociedade, o homem se encontra livre no estado de natureza. E ele, então, vive esse estado de natureza em sua plenitude. Ocorre que, no livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, Rousseau diz que há uma característica no ser humano que chama a atenção. Veja, assim como os outros justnaturalistas partiram de uma concepção do ser humano, Rousseau também parte. Ele vai dizer que o homem originariamente é bom. O ser humano é bom. O ser humano tem essa bondade essencial, diferente, por exemplo, de Thomas Hobbes, que vai falar que o ser humano não tem essa bondade original. Pelo contrário, é um verdadeiro lobo. O que nós vamos ver nesse discurso é que é uma característica interessante no ser humano, que Rousseau vai denominar de perfectibilidade, ou a característica de adaptar-se. O que vai caracterizar o ser humano não é aquela vontade de Thomas Hobbes, nem a razão de Aristóteles. O que vai caracterizar o ser humano é justamente essa capacidade de adaptar-se, é a liberdade. E Rousseau vai dizer que o ser humano é caracterizado por essa mudança, por se adaptar, por se transformar. Por exemplo, se você pegar um cachorro e colocar num quarto com um prato de alpiste, é provável que o cachorro até venha bater no prato e derrube o prato, mas o cachorro vai acabar morrendo de fome nesse quarto.
Se você colocar um pássaro, um passarinho, dentro de um quarto fechado, com um prato e um bife, é provável que o pássaro vá e até dê umas bicadas no bife. Mas o que vai acontecer de fato é que tanto o cachorro quanto o passarinho, eles vão morrer. Se você colocar um ser humano fechado num quarto com um cachorro, um pássaro, um bife e um alpiste, é provável que o ser humano coma o cachorro, coma o pássaro, coma o bife, e ele pode até chamar o alpiste de linhaça e comer também. Rousseau percebe que o ser humano ultrapassa um limite que está presente nos animais. Ele transcende o limite dos instintos. E o ser humano está sempre criando. É marcado por uma inventividade. Essa característica da perfectibilidade é essencial para compreender o ser humano. E por que isso? Porque Rousseau diz que o homem está feliz, está tudo ótimo no estado de natureza, estamos todos bem, todos vivem uma relação tranquila. Há uma questão interessante. Você deve lembrar de quando tratamos de Thomas Hobbes, nós dissemos que Hobbes não tinha provas do seu estado, provas históricas, assim, provas, referências ao seu estado de natureza. Questionado sobre isso, Rousseau apresenta as cartas que vêm das Américas dizendo, olha, se você observar os índios, eles vivem no estado de natureza. Eles vivem bem, em paz, alegres, felizes. Na hora dessa, por exemplo, estaríamos na cachoeira chupando caju. Eu digo isso para os meus alunos. O estado de natureza é um estado de paz, de alegria e tranquilidade. Acontece, e aí nós vamos observar isso no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, e depois no livro, que é o nosso foco, o contrato social, acontece que em um determinado momento da história, esse ser humano que tem essa capacidade de perfectibilidade, ou seja, de mudança, de liberdade, de adaptação, esse ser humano enfia uma estaca num terreno, pá, e diz, isso é meu. E ele encontra pessoas suficientemente simples que aceitam que aquele terreno é daquele indivíduo. Ao fazer isso, esse indivíduo, pela primeira vez na história, ao fincar uma estaca, criou a noção de propriedade privada. Rousseau vai dizer que no estado de natureza não há noção de propriedade privada, diferente de John Locke. Preciso parar agora e fazer uma reflexão com você. Você já deve ter percebido, e você vai perceber isso intensamente na medida em que for lendo a obra de Rousseau. Rousseau ele faz duras críticas ao pensamento de Thomas Hobbes, principalmente aquela sua concepção de que o estado de natureza é um estado de violência, para Rousseau não é. E ele também vai fazer críticas a John Locke, principalmente porque John Locke valoriza a noção de propriedade, enquanto Rousseau vai dizer não. No estado de natureza não há propriedade. A propriedade agora é que vai criar aquilo que nós chamamos sociedade. Poderíamos dizer assim, a princípio, iniciando nossa conversa, que as relações no estado de natureza são relações próximas, são relações de afeto, relações de amizade, relações tranquilas. Já as relações sociais são relações intermediadas pela propriedade. Rousseau, então, vai dizer que esse momento da criação da propriedade privada vai também significar o momento da criação da sociedade e da diferença social. Por exemplo, aquele que fincou a estaca na terra acaba sendo o dono da terra, porque encontra pessoas crédulas suficientes para isso. Então surge a diferença. Ele tem a terra, enquanto outros não têm a terra. Percebe a diferença? E aqueles que acreditam que não têm começam a trabalhar para aqueles que eles acreditam que têm a terra. Porque não existe um documento que diga essa terra, um documento desde o mundo que diga que essa terra pertence a fulano de tal, e enfim. É preciso que ele marcasse a terra e que os outros acreditassem. Outra crítica interessante de Rousseau ao pensador John Locke. A crítica é a seguinte. John Locke tinha dito, e eu tenho um livro aqui, eu posso lhe mostrar. O livro é o segundo Tratado do Governo Civil. Você deve lembrar que nós trabalhamos já esse livro. John Locke tinha dito que
o trabalho produz a propriedade privada. Ou seja, eu estou aqui na minha terra, estou trabalhando, estou lavrando a terra, e aquilo que nasce do fruto do meu trabalho, do meu esforço, e eu plantei um pé de manga, e o pé de manga deu manga, essas mangas são fruto do meu esforço, então essas mangas são minhas, minha propriedade. Rousseau vai dizer, não, não, você está equivocado. Não é o trabalho que faz com que a propriedade nasça. Rousseau vai dizer que é preciso que as outras pessoas creiam nessa propriedade. É preciso que as pessoas considerem essa propriedade como sua. É preciso que as pessoas consintam que essa propriedade é sua propriedade. Ou seja, a propriedade ela nasce com o consentimento dos outros. No momento em que o indivíduo meteu a estaca lá na terra, como o Rousseau vai dizer, surge então a propriedade, surge a sociedade e surgem as diferenças sociais. Fulano tem terras, fulano não tem terra. E quem não tem terra, por não ter terra, vai ter que trabalhar para quem tem terra para poder sobreviver. E as diferenças sociais existem. Portanto, o Estado precisa nascer para regular agora, para intermediar esse conflito entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Sacou? Muito bem. Agora, você vai dizer, sim, e aí? Ele pensa um rei como Hobbes? Ou uma assembleia? Qual a estrutura que Rousseau... Ah, essa questão vale muito a pena você pensar. Porque Rousseau também, a geniosidade de Rousseau vai além. Isso ele vai discutir no livro Contrato Social. A genialidade dele vai além dizendo o seguinte, observe. É preciso um contrato fundado na vontade geral e não na vontade de todos. Eu vou explicar, tenha calma. Porque esses dois termos são importantes para você compreender as sutilezas do pensamento de Rousseau. Mas antes, quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando você está passando o seu Instagram, às vezes você vê alguém que coloca assim, Rousseau disse, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Sim, de fato Rousseau escreveu isso. Mas aí alguém logo coloca embaixo, e quem corrompeu a sociedade senão o homem? Querendo, esse filósofo de Instagram, fazer justamente uma crítica a Rousseau. Querido, a sociedade já é corrupta, porque a sociedade está baseada na crença da propriedade privada, uma crença que não é originária do ser humano. A propriedade privada existe porque as pessoas consentem, e a propriedade privada é que vai criar as diferenças. Então observe, a ideia de Rousseau é justamente você perceber que a nossa sociedade ela vive em função desse distanciamento da propriedade privada. E eu vou dizer uma coisa aqui para você ficar pensando aí um pouco. Essa ideia de que uns têm e os outros não têm, vão criar uma sociedade dissimulada. Daqueles que não têm se aproximarem de forma dissimulada daqueles que têm, e a relação daqueles que têm para com aqueles que não têm também. O problema que Rousseau encontra na sociedade é justamente o problema da propriedade privada e das diferenciações que vão surgir aqui. Isso é importante a gente notar. Agora, vamos observar uma situação. Rousseau, para poder minimizar os problemas da propriedade privada, Rousseau vai tratar a respeito do contrato. E o contrato não vai se fundar sobre a noção de um Estado ou de um soberano, mas para Rousseau vai se fundar na lei, na soberania da lei. Para chegar a essa ideia, Rousseau faz uma distinção. Vamos pensar numa política que ele vai chamar vontade de todos, que é diferente de uma política chamada vontade geral. A vontade de todos acontece quando todos desejam, quando todos querem. Ou seja, nós seguimos a lei porque desejamos, porque queremos. Rousseau vai dizer então que essa lei não tem soberania. Porque eu posso querer num momento e posso não querer em outro momento. Por exemplo, eu dou aula e às vezes eu pergunto aos meus alunos, vamos sair mais cedo? E todos os alunos, vamos! Isso é uma expressão do querer. Eles querem sair mais cedo. Tranquilo, não tem problema nenhum. A questão é que se eu fizer a pergunta, devemos sair mais cedo?
Eles vão responder: não, não devemos. Percebe a questão? Você está diante do sinal vermelho. Você quer passar do sinal vermelho, mas a pergunta não é o que você quer. Porque se você faz apenas o que você quer em função à soberania da lei, essa soberania não vai existir. O que vai existir é a soberania da sua vontade, do seu querer. O que Rousseau está dizendo é que soberana não é a sua vontade. Soberana é o seu dever. Como assim? Você deve se questionar então: devo passar o sinal vermelho? Não, não devo. E, portanto, aquela ideia de vou passar porque eu quero, vou passar porque eu gosto, ela não tem sentido. A ideia também é o seguinte: o dever faz com que a gente pense numa perspectiva mais universal. As pessoas deveriam fazer isso? Não, não deveriam. Então eu também não devo fazer isso. A ideia da lei para Rousseau é justamente a ideia da soberania da lei. Essa ideia funcionaria porque cada um vai se sentir como legislador, como um coparticipante na construção da lei. Por isso a lei se torna soberana. Por isso, então, a gente pode pensar numa representação do indivíduo com relação à lei. Rousseau é tão importante que Napoleão Bonaparte chegou a dizer que, se Rousseau não tivesse existido, Napoleão Bonaparte não teria passado para a história como Napoleão Bonaparte que nós conhecemos. Por quê? Porque Rousseau vai ser um dos inspiradores da Revolução Francesa. Rousseau vai ser um dos inspiradores dessa ideia de soberania da lei. Rousseau vai trazer novos ares para a gente entender o Estado. Rousseau vai influenciar numa nova reflexão a respeito da moral e do dever. Vai fazer uma referência também às artes. Vai fazer uma referência à nossa vida. Veja, a moralidade não depende da cultura para Rousseau. Vai trazer uma reflexão sobre a educação. Sugiro a você que leia, por favor, o Emílio, um livro fantástico em que ele vai tratar sobre educação. Então, Rousseau, que teve uma vida intensa, nasce em 1712 e vinha a falecer em 1778, pouco tempo antes da Revolução Francesa. É um homem do iluminismo. Ele é do século XVIII, o século do iluminismo. Rousseau vai trazer questionamentos para que a gente possa interrogar o Estado, a sociedade, a lei, a noção de propriedade privada e a diferença que há entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Poxa, depois de uma explicação dessa, qual é a ideia? Pega o livro, o Contrato Social. Eu tenho uma versão aqui do Contrato Social em espanhol. Vou contar para vocês uma questão pessoal. Esse contrato social eu comprei quando eu estava na graduação. Eu comprei em 2001. Eu estava na graduação de filosofia. E de fato eu estava numa livraria. Veja só como é a vida de estudante. Estava numa livraria. Havia o contrato social em português e havia o contrato social em espanhol. Como eu não tinha dinheiro para comprar a versão em português, que estava mais cara, comprei a versão em espanhol. Já lia um pouquinho em espanhol. Essa versão me acompanhou. Depois eu tive a possibilidade de comprar e tenho a possibilidade de comprar em português, mas eu fiquei tão apaixonado por essa edição simples, com as minhas anotações de graduação. Uma coisa que eu vou perguntar a você: será que você faz anotações também? Ainda hoje eu fico olhando as anotações que eu fiz na graduação e fico retomando os pensamentos. Como é gostoso a gente entrar em contato com um livro que nós lemos há um tempo e a gente poder encontrar aquilo que nós registramos nas leituras que nós fizemos. Bom, depois de uma discussão sobre essas de Rousseau, depois que nós vimos essa questão do concurso de Dijon, a publicação do seu discurso sobre as artes, a publicação do seu livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, o que é que você deve fazer? Pesquisa sobre Rousseau, procura conhecer. Tem uma dica para você. A Companhia das Letras, no caso, esse livro é uma edição da Companhia de Bolso, lançou há um tempo atrás o livro Jean-Jacques Rousseau, A Transparência e o Obstáculo. Esse livro, do Jean Starobinski, é uma mistura de questões biográficas e questões filosóficas. Uma discussão do pensamento de Rousseau em sua época e nos dias de hoje. Volto a dizer, depois de tantas questões sobre Rousseau, vale a pena sentar e procurar um pouco mais sobre a vida dele.
Sucesso! Espero que você esteja gostando, porque nós estamos fazendo um caminho pelas grandes obras do pensamento ocidental.